Vamos. Amigos de Brady al Vivo, buenas noches, bienvenidos a otra edición más. Mi invitado de hoy es múltiple, actor, comediante, cantante, una figura que realmente se ha sabido ganar el Brasil y ahora haciendo parte de este famoso podcast llamado Papagayo Falanchi, que en realidad significaría el loro hablador o algo así. Hoy nuestro Lorena. invitado merece todo un aplauso. Buenas noches o boa noite, Renato Olá, Rabelo. gracias, gracias, muitas graças. Muito gusto estar Não, contigo. não sei se você entendeu tudo que eu falei, que eu estou te falar muito rápido. Entendi tudo, Vladimir, entendi tudo. Eu entendo muito bem, eu tenho amigos que moram em Buenos Aires e já fui muitas vezes para lá, então eu tenho uma compreensão boa do espanhol. Que ótimo. Então, comigo você vai ficar à vontade, porque eu vou falar português, tá? Eu vou Tá bom, treinar meu ótimo, português também aqui, tá bom. tá? Para você ficar à vontade. Olha, é muita coisa que você faz. Eu estou realmente feliz que você tenha tido um tempinho para a gente conversar um pouco, né? Não é que nem o Claro, seu claro. podcast, não temos tanto tempo assim, mas vamos aproveitar da melhor forma possível, né? Porque você Com tem certeza. muita coisa. Eu lembro muito do seu trabalho, mas eu sei que você já fez Ah, muita coisa, de repente não vai dar tempo para lembrar tudo o que você fez para o público. aham, Mas eu lembro sim. desse quadro maravilhoso que você fazia o Edu e o Juninho Play no Zorra Total, que É, passava na Globo Internacional, aqui o continente inteiro via esse trabalho. O que, que você é lembra dessa mesmo? época? Com certeza. Cara, foi muito bacana. Eu já fazia o Zorra Total já há muito tempo, desde que foi o começo, em 99. E assim, mas eu fazia novela também. Então, quando eu estava fazendo a novela, eu não conseguia fazer. Mas quando acabava o contrato da novela, eu ligava para o diretor, que era o Maurício Sherman, que foi o idealizador desse programa e o diretor muitos anos, até quase o final. E aí eu sempre fazia participações nesse programa, porque eu sou um comediante e ele gostava de comediantes. Ele ia ao teatro, ele me assistiu várias vezes no teatro, ele gostava do meu trabalho, então ele sempre me chamava para fazer o Zorra Total. Então, quando eu não estava numa novela, eu estava fazendo participações no Zorra Total. Mas em 2007 apareceu esse quadro que uma amiga minha, eu estava gravando até uma novela lá na Globo, uma amiga minha passou de carrinho, assim, lá dentro, aqueles carrinhos de golfe que tem lá do Projac, e ela falou, Sei. pô, Rabelo, vem cá, vem cá, vem cá. A Regiana Antonini. Ela falou assim, cara, vai ter um quadro novo lá no Zorra, e já tem a menina, só que não tem o rapaz, o cara. E eu acho que é a sua cara, é um personagem que você pode fazer tranquilamente. Eu falei, é mesmo? Ela falou, o Sherman tá aí? Tá. Então espera aí que eu vou lá falar com ele. Fui no estúdio, vi onde era a minha cena, falei, falta mais 5 cenas. Falei, beleza, vou ali no outro estúdio e já volto. Fui lá no outro estúdio, falei com o Sherman, falei, seu Sherman, estou sabendo desse quadro, ele gostava muito de mim, e eu quero fazer. Esse quadro sou eu que vou fazer esse quadro. Ele falou assim, é mesmo, rapaz? Eu falei, sou eu. E aí ele falou assim, bom, vamos ver aí e tal. Eu falei, não vamos ver não, vai ser, serei eu. Eu vou fazer e vai ser um sucesso, o senhor vai ver. E aí o resto é história. O quadro arrebentou, nós ficamos ali puxando o programa há muitos anos e fiquei contratado ali mais de 10 anos no Zorra Total. Mas é verdade que o Sherman era aquela pessoa muito ciumenta que quando vocês, atores do Zorra, tinham outras oportunidades na emissora, ele prendia vocês aí, tipo, ah, não, eu quero você comigo. É verdade? Aconteceu contigo, né? A gente já não entrava nem no computador que tem na Globo de opções para dramaturgia. A gente nem entrava, ele já bloqueava, a gente ficava bloqueado já, porque a gente era do humor, a gente era da linha de show. Então, ele já mandava bloquear o nosso nome para nem chamarem. E nesse caso aí, é uma grande verdade, foi que quando eu comecei a gravar o Juninho Play, né, o Edu, e ele não me contratava. Eu estava fazendo por cachê, por dia, diária. E aí eu fiz uns 3, 4. E nessa mesma época eu estava em São Paulo fazendo uma peça com o Wolf Maia. Eu estava inaugurando um teatro do Wolf Maia, num musical dele. E daí ele ia começar uma novela e eu perguntei para ele, Wolf, tem algum papel nessa novela aí que eu possa fazer? Ele falou assim, Rabelo,
Pela primeira vez, tem uns 4, 5 que dão para você fazer nessa novela. Eu falei, então, Que beleza, eu não quero novela nem era essa? fazer. Hã? Que novela era essa? Não sei, 2007. Vê aí se era Duas Caras, Fina Estampa, uma coisa dessas aí, Fina Estampa, Duas Caras, eu não sei qual é. Era uma dessas aí que o Wolf dirigiu das 8. E Uhum. Senhora do Destino, não sei. Eu acho que é uma coisa dessa. E aí ele falou, mas eu falei, olha, eu não quero nem fazer a novela, só quero falar para o Sherman. Aí eu cheguei para o Sherman e falei, seu Sherman, eu já estava gravando o Juninho Play. Falei, seu Sherman, pô, o Wolf falou que tem um personagem para mim na novela das 9. Então ele falou, não, rapaz, como assim? Você está fazendo quadro aqui novo? Pô, mas eu não tenho contrato, seu Sherman. Lá vai ser um contrato, né? Aqui não tem ainda um contrato. Ele falou assim, não, então peraí, pegou o telefone na hora e falou, César Lino, liga aqui, vamos ver o contrato do Rabelo. E tal. Aí fiquei 10 anos contratado. Bom, mesmo assim, você tem feito muitas participações e personagens importantes em novelas muito importantes. Eu vou ler um pouquinho para o pessoal aqui quantas coisas Tá. você participou que já foram mostradas Brasil lá fora, né? En el Ah, caso de sim. Lázaro y el Rico, uma delas. Ah, sim. Tá La passando novela muito aí no exterior. está passando as novelas bíblicas da Record, não? Recorreram o mundo, quase É, todas. Esta é, Mundo Bom, que para nós chegou com o nome de Que Vida Buena, né? El Que vida. Profeta, Cobras y Lagartos, Chocolate con Pimienta, que ahora la están volviendo a dar otra vez, É. Cubanacán, y por cierto, una serie que yo adoro y que la acabo de ver este año es llamada Hilda Furacán, además de un clásico como Vientre de Alquiler y Mujeres de Arena. Es poco, Abel. Sim, No es nada. não, ainda tem a viagem, que você não falou que é um grande sucesso aqui do Brasil. Verdad, a A viagem. Viagem é uma novela das mais reprisadas aqui na história. Eu acho que já foram 5 reprises de A Viagem, que foi uma novela que realmente não sei se ela vendeu muito pelo, pela coisa de ser espírita. Passou aí na América? Passou, foi uma novela vendida da Globo para fora. Só esqueci agora de dizer, mas eu, né, porque eu Ah, fiz um sim, resumo sim. rápido, porque também tem Kubanacan, a segunda versão de Pecado Sim, Capital, O Amor Está no Ar, sim, sim, né? sim, Um monte de sim. coisa aqui boa, sua, que aliás agora É. tá, algumas delas já estão na Globoplay para quem quiser assistir, que Ah, então, Globoplay é uma são. aplicação igual que outras, outra plataforma, igual a muchas, Aham, que se puede ver en diferentes sim, partes sim, del mundo, donde la Globo coloca estos grandes clásicos, ¿no? Y la mayoría sim. de ellos, pues, aquí tenemos a nuestro invitado como parte de la mayoría de estas producciones maravillosas. Que lembranças você tem todos esses personagens? Qual deles te marcou mais nesse sentido? Cara, assim, o primeiro é sempre muito especial, né? Foi, como é que é? O Ventre de Alquiler, né? El vientre de alquiler, sí, É barriga o de aluguel. Ventre de Alquiler, sim. Foi uma novela muito especial, porque tocava num tema que ainda nunca tinha sido é, falado na televisão, então foi muito bacana fazer, mas eu era muito inexperiente, eu era muito garoto, eu tinha 19 anos, era realmente ainda muito primeiro trabalho na televisão, é muito difícil você fazer. Agora, a novela A Viagem realmente se tornou uma um ícone da televisão, da teledramaturgia brasileira. Virou uma novela assim mítica, né? Ela Sí. está entre uma das maiores feitas pela Globo e foi uma novela tão feita rapidamente. Ela foi feita para entrar no lugar de um buraco que deu, uma falha de cronograma de uma novela que não poderia estrear. Aí criaram essa novela rapidamente, em um mês foi feita a produção dessa novela. Um mês e meio. Na verdade, Rabelo, é um remake, né? Era A um Viagem já remake, tinha tido uma outra versão num outro canal também. na TV Tupi, na extinta TV Tupi. Exatamente, eu É, lembro. então, aí foi feito, pegou aquela história que tinham poucos personagens, o Wolf pegou e falou, bom, isso aqui é uma novela que tem poucos personagens, mas ela tem um impacto grande. E nessa coisa a novela se tornou um fenômeno e hoje está aí.
no panteão das melhores novelas brasileiras. Então foi muito importante fazer essa novela. Eu tenho fãs da Viagem até hoje. Até Por hoje as isso pessoas reprisa falam muito. comigo. Reprisou muito, 5 vezes. Tá que nem. Que, aliás, eu fiz as duas que reprisaram mais, que é Chocolate com Pimenta, que está pela quinta vez também, e A Viagem, que também está pela quinta vez. Barriga Exactamente. de El Ventre de Alquiler, 4 vezes reprisaram. Por cierto, Chocolate con Pimienta es la telenovela que la Globo Internacional está retransmitiendo ahora en el horario de la tarde, ¿no? En este momento a través de su señal para toda Latinoamérica, así que ustedes Aqui pueden ver la também, versión en portugués, ¿no es cierto? aqui também no Brasil tá reprisando. Muitas vezes no caso da Globo Internacional, Renato, às vezes são as mesmas, coincidentes com a versão, com a Globo do Brasil, Sim, né? E sim. às vezes separa, às vezes são coisas completamente diferentes. Está reprisando uma Pois é. coisa para vocês e uma coisa diferente para a gente. Mas no caso de Chocolate com Pimenta é a mesma novela, por isso que eu estou falando para o pessoal aí, ¿no? Para que pueda, Aham. quien no la vio el año 2000, pues la puede ver ahora. Es muy divertida. Murilo Benicio, Mariana Jiménez, nuestro querido Renato Ravelo y un elenco impresionante en una telenovela que usted no puede dejar de ver de nuestro querido Valcir Carrasco, que por cierto, hoje eu falei com ele Exatamente. e estou esperando que ele me dê essa oportunidade de fazer uma entrevista. Tá lá em Portugal, mas quem sabe na próxima semana a gente Com chega lá. certeza. Com Você certeza. falou, você falou Ah, do Wolf Maia. O Wolf Maia é uma figura importante na sua carreira, né? Não é verdade? total, porque eu fui aluno dele, né? O Wolf foi um cara sempre muito corajoso, que ele teve a coragem desde o primeiro trabalho que ele dirigiu, que foi o Ventre de Alquiler, que foi a primeira novela que ele fez a direção geral. Ele já tinha dirigido outras novelas como primeiro diretor, como coisa, mas não era o geral, o diretor É. geral. E Barriga de Aluguel foi o primeiro de direção geral dele. E ele sempre lançou muitos atores que eram alunos dele, porque ele dá aula também de É uma televisão, de escola. drama. Tem escola, ele tem uma escola muito conceituada em São Paulo e no Rio, eu acho que uma das principais de televisão do Brasil. E, e ele já dava aula desde aquela época, desde os anos 80, final dos anos 80 ali e tal. E eu fui um desses alunos de uma turma dele. E veio um personagem que eu comecei, na verdade, apresentando clipe, sendo VJ. Eu não comecei na Globo, comecei primeiro apresentando videoclipe na televisão, que eu tinha cabelo grande e Na tal, TV uma Rio, coisa. Na todo TV Rio, encarapado, cabelão assim, sim, né? sim. Eu era É, era ligado à música, eu canto também, eu tinha banda naquela época e tal. E o sei. personagem era isso. O personagem era isso, era um baterista, músico e tal, que fazia filho dele, até do próprio Wolf Maia na história, na trama. Então ele foi muito importante para mim, porque ele foi o cara que acreditou em mim, que viu em mim o meu valor, o meu talento, e comprou, assim como milhões de outros atores que ele jogou na vida aí, que ele acreditou, que ele botou em várias novelas, e muitos ídolos que estão aí hoje devem a sua carreira muito ao crédito do Wolf, né? Do Wolf acreditar. Eu lembro uma coisa muito bonita da época de Barriga de Aluguel. Eu Uhum. fui viajar no Brasil, não a trabalho, mas eu fui lá. E na porta da antiga TV Globo, lá do Jardim Botânico, eu, Aham. conhe- eu fui conhecer, eu conheci a Leite Francisco. Ela estava na Ah, novela naquela época, e era tava. justamente dias antes do aniversário dela. E eu falei que eu queria fazer uma entrevista, porque eu tinha ido também, né? Tinha uma equipe de trabalho aí. E ela falou: Aham. Olha, eu não estou querendo dar entrevista agora, porque estou gravando muito. Ela estava de braço, acho que ela tinha Ela perna quebrou e o braço, eu lembro disso. quebrou o braço. Aí ela falou: Mas pega aí esse convite, vai no meu aniversário, que a maior parte do elenco de Barriga de Aluguel vai estar lá. Você só não pode levar câmeras. E lá você não sei, né? Pega os contatos, lá você vê o que tu faz lá. Aí eu foi bonito, não sei se estava o elenco todo, mas tinha uma boa parte do elenco lá, era numa boate.
E depois eu fui conhecer eu fui um dia de gravação lá de vocês, lá na Barra da Tijuca, pode ser? Um estúdio. Pode. Era Barra da Tijuca. Pode ser. Não, não tinha Projac naquela época. Não, não Era tinha na Projac. Barra de Guaratiba, Barra de Guaratiba. Então foi aí que eu fui e eu fiquei o dia Mais todo longe ainda. longe, longe. Eu fiquei com ela o dia todo lá, eu conheci parte do elenco, você não estava, mas tinha muita gente, o Eli Não. Fonso, tinha a Cássia Kiss, tinha o Vitor Fazano, ela, não sei mais quem. Aham. Aí tinha um pessoal e eu fiquei, foi a primeira vez que eu conheci um estúdio de TV e foi justamente na época das gravações de Barriga de Aluguel. Tá aí uma coisa que me veio à Aham. cabeça agora. Na E aí verdade, fiquei, você foi numa cidade cenográfica, né? então, É, exatamente. porque a gente gravava tudo na Globo Tijuca, que era Herbert Richards, que era um estúdio da Globo na Tijuca. Os Não, então estúdios mesmo, estúdio. foi aí que eu fui, então, Renato. Ah, então foi Foi lá na aí, Tijuca. na Tijuca. Globo Como Tijuca, Tijuca, chamada foi aí que eu fui. Herbert Richards, que era um lugar de dublagem também. Que era, acabou, Exatamente. nem existe mais. Imagino que sim, eu estou falando de 1990, né? Foi aquela Sim, época. sim, Mas foi uma sim. coisa que me veio à cabeça e que foi legal, porque a partir daí eu fiquei amigo dela por muitos e muitos anos. Senti muito a morte dela, que a gente ficou em contato esporadicamente, mas foi uma mulher Muito muito querida. bonita. E através dela, anos depois, eu fui conhecer o Projac também. Muito tempo Oh, que depois. legal. Na época que ela fazia Alma Gêmea. Ah, tá. Aí já tinha bastante tempo. Já, isso já foi em 2006, 2007, mais ou Aí menos. já tinha. É. Mas vem cá, é muita coisa aqui, é muita coisa. Eu estava outro dia Pode assistindo. falar. E o da Furacão? Você fez aí um É, padre, eu, junto com o Rodrigo é, eu- Santoro. cara, um personagem, na verdade, eu ia fazer um outro personagem, e aí caiu a idade. Caiu a idade. E aí eu fiquei velho para fazer o outro personagem que eu iria fazer. E aí eu acabei que eu nem ia fazer mais, não estava nem pensando mais nisso. Mas aí o vô falou, Mabel, tem um padre aqui que é interlocutor do Rodrigo Santoro, que é um amigo dele lá, que coisa quer fazer. Eu falei assim, claro, vamos embora, vamos fazer. Aí fui lá e fiz, foi ótimo. Tive prazer de contracenar com o Paulo Altran, Oh, com, com, com o próprio Rodrigo, né, que é um cara muito legal, um bom ator, um cara sensacional. E ver a evolução dele, ali que ele estourou mesmo, né, que o Rodrigo Santoro se tornou um nome forte na dramaturgia aqui no Brasil, e daí ganhou o mundo. E a Ana Paula Oroz, que é uma mulher bonita, né? Que incrível. mulher bonita, é incrível, boa atriz. Foi muito bacana, uma experiência. Cada trabalho traz uma experiência boa, né? Renato, vem cá. Agora vamos falar um pouquinho de O Rico e Lázaro, praticamente um dos últimos trabalhos seus, os mais recentes, para ser exato, né? Já na Uhum. Record, e que agora essas Uhum. novelas bíblicas, né, foram o mundo lá fora e está todo mundo falando de os Gênesis ainda não, desdobramentos. Gênesis ainda não está passando aí, não? No meu país, não, mas está no México, está em vários países da América Na Latina. Argentina, Está na Argentina, Argentina, está tem na pelo menos Espanha, países que da América Latina que já estão. Imagino que daqui a pouco vai também chegar aqui, porque com a última certeza. que chegou aqui foi Jesus. Foi a última que Jesus. mas Gênesis vem vai depois, veio estrear por depois. aí. Imagino que vai estrear também por aí, mas você está também em Gênesis, né? Me conte um Tô em pouquinho desses Gênesis. personagens das novelas bíblicas e a sua experiência nesse Uhum. sentido. Foi muito bacana, porque o diretor dessa novela, das duas que eu fiz, foi o mesmo, foi o Edgar Miranda, que é um grande diretor, que o cara sabe dirigir essas novelas bíblicas, porque é difícil pra caramba, cara, é gente pra caramba, é muito efeito especial. Eles pegaram assim um know-how de, de, de fazer essas novelas com computação gráfica, cenários suntuosos, cenas épicas, assim, que realmente a Record está muito à frente nisso. A Globo não tem, eu acho que essa
esse estudo, porque é um estudo. E a Record foi para os Estados Unidos para aprenderem a fazer esses efeitos, essas coisas. Agora, são personagens maravilhosos, né? Porque, além de estarem na Bíblia, muitos deles. O que eu fiz na primeira, na Henrique e Lázaro, não era real, não estava escrito na Bíblia, né? Eu era da família do Rico, do menino o Igor Rico, que fazia. Era uma família que eram 7 irmãos, né? E tal. E me chamaram para fazer um personagem, o Edgar me chamou para fazer um personagem cômico. Porque ele estava, quando eu encontrei com ele, ele falou assim: foi até no aniversário do Oscar Magrini. Foi no aniversário do Oscar Magrini. A gente estava lá, quando ele me viu, ele falou assim: pô, Rabelo, senta aqui, vem cá. Aí eu falei: oi, cara, você está fazendo alguma coisa? Eu falei: não. Ele falou assim: quer fazer a novela? Preciso de um comediante. Eu estou te encontrando aqui agora. Estou precisando de 2 comediantes para fazerem 2 irmãos do protagonista, até. São irmãos do protagonista, mas tem que ser comediantes. E aí eu falei: opa, sou eu. Aí ele foi e me chamou. Logo no mesmo dia ele já ligou ligou de noite mesmo para a produção lá e falou do meu nome. No segunda, isso era uma sexta, na segunda-feira eu já estava recebendo já o telefonema. E agora foi muito divertido, porque fazer um personagem cômico numa novela bíblica é engraçado, porque geralmente a história bíblica toda é muito pesada. É Yeah. muito. São histórias de superação, de crenças, de fé, de sofrimentos, né? E então ter aquele ar, aquele lugarzinho que você vai sorrir, vai rir. Aí foi muito engraçado, porque aquela história do irmão que não ouvia, que eu não ouvia, e eu ouvia mal, e o outro irmão não enxergava bem, que era o Anderson Miller, e depois a coisa de comprarem as 2 esposas gêmeas, aquilo foi muito engraçado. Não sei como é que elas eram chamadas aí No lembro. na as iguaizinhas. Aqui eram as iguaizinhas, que eram as 2, elas eram iguais. São 2 atrizes realmente gêmeas, faz aqui a Gisele Batista e a Michele Batista. Foi muito divertido, cara, me diverti muito. E Gênesis, então, foi mais incrível ainda, porque foi Egito, foi a história de José do Egito, e o personagem era muito engraçado, muito bom, sabe? Um personagem polêmico, ele era. Enfim, depois vocês vão assistir, aí depois vocês vão entender. Eu sei que no caso do Gênesis são núcleos, não? Que vão contando a história, praticamente Sim, passa de uma época para outra, aí entra um são elenco novo. fases. Não tem São, atores que continuem da história do começo ao fim, não? São núcleos que vão aparecendo por uma quantidade de capítulos. Ou certo? sim, eu fiz a última fase, que é a última fase, que é a José do Egito, a história de José do Egito, que são mais ou menos 50 capítulos. Então, Bom, essa fase é minha, é a última, José do Egito. por isso que eu não vi, porque aqui tem um sinal chamado Record Américas, que é a mesma coisa que a Globo Internacional, Aham. e passaram em português a novela toda, mas eu não Sim, acompanhei até o final, né? Agora a versão em espanhol é aquela que está recorrendo muitos países agora e muita gente já sim. está, né? Eu não sei em que fase estarão, mas já estão Ainda assistindo. não chegou, ainda não chegou na minha fase, não. Eu tenho acompanhado porque a gente sempre recebe coisas de fã-clubes, de coisas de fora, e aí eles vão mostrando mais ou menos as cenas que estão passando. E aí você É, vai sabendo onde é que está. imagino que esteja no terceiro mês, segundo mês, dependendo do país, É, vai por a aí. gente vai lá para o final, a gente é lá no, é a última história. Pero yo coloqué estos dos loritos aquí a mi lado, estos dos loritos papagayos, porque nuestro amigo Renato Ravelo hoy forma parte de un podcast muy divertido junto al actor y también una figura muy importante en Brasil de la comedia, Sergio Malandro. Ellos han descubierto una manera diferente de hablar con las personalidades de Brasil y sacarles todo
lo necesario. Y a mí me encanta ver todo eso porque me entero de cosas que nunca hubiera pensado. Tô certo ou tô errado? Papagaio Tá, falante. Que tal essa tá experiência? Me certo. conte tudo, por favor. Tá certo, tá certíssimo, cara. O Sérgio Malandro é aquela figura que você já disse aí, ele é um ícone, né, da cultura pop do Brasil, né? Ele é como a Xuxa, é mulher, o Sérgio é o meu equivalente homem, né? Yeah. Ele foi apresentador infantil também, ele começou e fez uma história, e um cara de um carisma muito grande, de uma simpatia muito grande. Ele é um cara muito legal. E eu o conheço desde o início da minha carreira, desde que eu fiz na Barriga de Aluguel, aí, o El Vientre de Alquiler, eu já o conheci, garoto. Fui para a casa dele lá em Búzios e tal, e fiquei muito amigo da esposa dele, da América, é minha melhor amiga, e até hoje, mais de 30 e tantos anos, né? 30 e poucos anos. Então, a gente já se conhecia, tinha uma intimidade familiar, porque a gente é quase família, porque eu já passei natais na casa dele, enfim, eu conheço a família toda, conheço a mãe, o irmão, a irmã, enfim. E daí ele fazia já esse podcast em São Paulo. E, e quando eles vieram para o Rio de Janeiro, eles me chamaram para substituir o rapaz que fazia em São Paulo, que ele não viria para cá, porque ele não tinha como vir para mudar a vida para o Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio. E daí foi um convite que veio, eu falei, pô, que maravilha. Eu achei que ele estava me chamando para fazer uma entrevista, tipo, como agora que a gente está fazendo. Mais um convidado, né? Achei que fosse um convidado. Ele me ligou, aí falou assim: pô, Abelo, pô, vamos fazer ali, pô, fazer o podcast aí. Eu falei assim, eu nem sabia direito o que era podcast, para te falar a verdade. E eu falei: ah, tá, tô sabendo o que você está fazendo aí. Já tinha ouvido falar, mas um. Aí eu falei: ah, tá bom, Sérgio, com você eu vou a qualquer lugar, então tá, só marcar o dia aí que eu vou. Tem nada não, valeu, tá, então tá, pô, vamos aí, vamos junto, vai ser maneiro. Eu falei: tá bom, tá ótimo, obrigado, tchau. Aí eu conversando com a Mary, eu falei assim: ah, o Sérgio me chamou para ser um entrevistado lá no programa, no podcast dele. Ela falou: pô, engraçado, por que ele te ligou? Sou eu que chamo. Ela falou: eu que chamo os convidados, não é ele. Ele não tem que ficar chamando os convidados. Sou eu que chamo. É o meu trabalho nisso aqui. A Mary me falou. Eu falei: ué, sei lá então, pô. Sei lá, porque ele me conhece, sei lá. Porque, mas ele sabe que você é minha irmã. E mandaria você me chamar. Aí depois ela ligou para ele falou assim, pô, você ligou para o Rabelo? Por que você ligou para chamar para ser convidado? Aí ele falou: não, estou chamando ele para fazer comigo, para apresentar comigo. Aí ela falou: cara, ele está te chamando para apresentar com ele. Eu falei: pô, mais topado ainda, vamos embora, agora que eu vou mesmo. Aí fui, aventurei, Estão falei: ó, gravando com que frequência se estão gravando o programa? semanalmente a gente grava dois. A gente está precisando até gravar mais, mas tem problema de agenda, tanto com o Sérgio quanto comigo. E então a gente está gravando geralmente dois por semana. Às vezes num dia só a gente grava dois, e às vezes assim 2 dias a gente grava um num dia, outro no outro, entendeu? Na terça e quinta. Nossa. Bom, de todos esses convidados, já na tua Hum, etapa, todos esses convidados, o que sim. que você assim pode dizer, que coisas te surpreenderam e de quem? Que é alguma coisa que você de repente foi alguma, sei lá, alguma coisa que saiu do convidado e você falou assim, nossa, isso eu não esperava, ou fiquei surpreendido com a confissão de alguém que foi lá e Cara, falou. eu tenho me surpreendido quase sempre, porque por mais que eu conheça aqueles atores, já tenha trabalhado com alguns, seja amigo de alguns, todo mundo tem uma história que a gente não consegue acompanhar a história toda de todo mundo, né? É impossível a gente saber da história da vida, da trajetória de todo mundo, saber toda a história. Então toda vez está sendo uma surpresa. Cada hora as pessoas falam uma coisa que eu fico, caramba, caramba. A do Marcelo Antoni, que adotou o filho, ele falou, não sei se você viu, E um do pouquinho. Marcelo, do Marcelo Antoni, que ele também chegou lá e falou que ele adotou o filho
e que o menino estava muito doente, muito ruim, e que o menino era HIV positivo. Nossa, a gente ficou sem saber nem o que falar ali. A gente ficou tipo em choque. E ninguém sabia. Ele falou: "Eu nunca falei isso para ninguém." Ele falou: "Estou falando aqui para vocês." E aí saiu na imprensa toda aqui do Brasil, em tudo quanto é lugar saiu isso, esse depoimento dele, emocionado. Tem uma coisa que as pessoas vão lá e elas se abrem, elas falam. Eu acho que é porque muita gente deixa muito à vontade, a gente não vai nunca. Eu, não, por exemplo, não planejo as perguntas. Eu no início eu planejava, eu fazia escrevia coisas. Aí quando eu via que eu não conseguia fazer quase nenhuma daquelas perguntas, eu falei, cara, não é isso. O podcast é diferente. O podcast é deixar fluir, é fluir a conversa, que a conversa naturalmente vai chegar em algum lugar. Então, Também, a partir disso, eu comecei a não estudar. Eu pego uma base geral da pessoa, né? Um Wikipediazinho e tal, para saber, para lembrar, relembrar os trabalhos e tal, coisa. E a partir dali, seja o que Deus quiser, porque vamos embora. Não o tem truque muito. está o truque está em ser um bom ouvidor, né? Nesse sentido, porque você vai ouvir alguma coisa que de repente você não tinha preparado no seu questionário e você disse, olha, se ele desenvolvesse mais disso seria legal. Aí você vai pedir para desenvolver mais e fica uma coisa mais natural. Então eu também comecei assim desse jeito. Chegou um momento que eu falei, não vou fazer mais perguntas, eu vou deixar a pessoa à vontade falar e ela Isso, vai contar tanta coisa interessante que eu vou pegando daí e vou pedindo para, né, ampliar um pouco mais a informação. exatamente. Então, eu acho que é perfeito. E eu acho que vocês dois, pela forma do trato que vocês têm, pela amizade que têm, pela cumplicidade que vocês têm, fazem que um Uhum. podcast de quase 2 horas e meia, 3 horas, fique uma coisa. Outro dia eu comecei a ver o do Wolf Maia e eu falei, eu vou assistir meia hora. Não, vou assistir 1 hora. Vou assistir um pouquinho mais. Cada vez que o cara ia falando coisas mais interessantes, eu não, de repente, cheguei no final do podcast. E como esses, eu assisti já vários. O da Cláudia Lira, que eu estou assistindo agora, então, já assisti uma meia hora. E eu tenho o da Xuxa eu cheguei até o Da final no mesmo Xuxa. dia. Fiquei de boca aberta, Caramba, esperava três coisa horas tão e meia. interessantes do que ela falou, das coisas que ela falou. Eu achava que eu sabia tudo da vida dela, eu não sabia nada, né? E foi assim, foi levado. Então, por isso que eu fiquei fã e eu falei, nossa, eu tenho que falar com esses caras, eu quero conhecer o Renato, eu quero conhecer o Que Sérgio, legal. porque isso para mim é um trabalho muito bonito, porque é natural, né? É É, orgânico, uma coisa que você dá para notar que não tem nada armado, que não. vocês conhecem as pessoas, vocês sabem um pouco da história das pessoas, você tem amizade, mas ao mesmo tempo vocês vão também na intuição. Isso para mim é Sim, ótimo. É. Então é exatamente isso. eu fiquei maravilhado quando eu vi. Toda vez que tem um podcast, eu já estou aí, né, querendo saber um pouco mais. Que eu E a gente acompanho. não combina nada, a gente não combina nada, absolutamente nada, até porque o Sérgio sempre chega atrasado. Então, a gente nunca combinou nada nesse podcast. É o que sair. Vamos embora, vai saindo, vai. E sempre deu certo. Então, Que não bom. sei, é uma química mesmo, uma coisa que existe ali que era para ser, sabe? Quando as coisas juntam na hora certa, né? É, ele acertou também te chamando para isso. Isso que é bom. Ah, Então, que legal, que bom. É, porque eu conheço bem do meio, eu sou um cara que eu estudo e eu conheço muita história do meio artístico, eu conheço muita gente, eu estou nisso há 35 anos, 37 anos, sei lá, desde garoto, né, eu estou no meio artístico, então é a minha vida, é o meu, onde eu circulo, onde eu vivo. Então eu conheço todas as histórias, de todas as pessoas, que a gente está junto ali e sempre, ele, né? e ele se sente em confiança porque se trata de duas pessoas que sabem que vão tratar com respeito, que não vão entrar em coisas que de repente eles não queiram falar e vai por Além aí, de, né? além disso, a gente também não, a gente respeita muito o entrevistado. Se ele não quiser falar de alguma coisa, ele não fala. A gente fala, você quer.
se eu falar, esse assunto é delicado, não quer falar, não fale. E aí a pessoa não, a gente não força, sabe? Renato, Oi. desgraçadamente aqui não é que nem o podcast tem, que nem o podcast a gente tem um tempo limitado e eu não quero que essa transmissão desapareça Aham. sem se É. despedir. Tem muita Isso é coisa uma boa outra, que a gente isso, falou. aliás, desculpa, isso é uma outra coisa boa do podcast, é isso, é não ter tempo. Então não tem como a pessoa ficar num personagem, ela acaba sendo ela mesma, então ela acaba abrindo o coração, porque não tem como ficar fingindo ser outra pessoa, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma segunda parte. Renato Rabelo, Quando você obrigado. quiser. Imagina, cara, Boa muito noite, boa prazer. noite. Vou continuar assistindo, tá? Valeu, Um Vlad. grande abraço para você e para o Sérgio. Valeu.